Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado. Muito obrigado pela sua companhia nesse planejamento mais uma vez aqui comigo. Vamos falar sobre quinta-feira, dia 15 do mês de maio, um dia decisivo na Libertadores, né? Essa quinta rodada da Libertadores tende a ser muito decisivo, principalmente para os times brasileiros que precisam, alguns deles, vencer duas partidas, como é o caso do Internacional e também é o caso do Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Antes, a gente vai falar sobre o jogo decisivo também do Barcelona, na Catalunha, enfrentando o Espanhol, que é uma equipe que nesse momento não briga diretamente por muita coisa. A distância dele para o Leganés em relação ao rebaixamento acaba sendo uma distância até saudável, porém não pode ter uma sequência de derrotas, não pode se complicar. E pontuar contra o Barcelona acaba sendo um resultado bom. Tem jogo importante também entre Betis e Vallecano. O Betis buscando uma aproximação para a Champions League e o Vallecano tentando ficar na zona de Conference League, talvez até chegando numa possibilidade de disputar uma Europa League. Na Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Racing. A situação do Corinthians é um pouco preocupante. O máximo que o Corinthians pode alcançar aqui seria até a primeira colocação, mas vai ser muito difícil. Seria a segunda colocação para disputar os playoffs. Ainda na Sul-Americana, o Galo enfrenta o Caracas dentro de casa. O Galo tem bastante oportunidade aqui de assumir a liderança do grupo. E na Libertadores, como eu comentei, dois brasileiros bastante pressionados, né? O Internacional precisa vencer os dois jogos. Ainda dá para classificar vencendo um só, mas é bem complexo a situação do Inter. Seria muito bom tentar vencer o Nacional fora de casa. E o Flamengo, que precisa de duas vitórias, principalmente por conta da vitória do Central Córdoba ontem para cima do Táchira. O Flamengo precisa vencer o seu jogo contra a LDU no Maracanã e também contra o Táchira no Maracanã para tentar se classificar para essas oitavas de final. O Flamengo que corre risco de cair para a Sul-Americana, e o Palmeiras, classificado, enfrenta o Bolívar aqui para continuar em busca dessa primeira colocação geral do grupo da Libertadores. Esse e outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Vamos embora. Vamos começar com o jogo do Barcelona, que enfrenta o Espanhol. Lembrando que você tem a oportunidade também de acompanhar alguns outros jogos na Espanha, por exemplo, o Betis enfrentando o Vallecano. Como eu comentei, é uma chance do Betis se aproximar um pouco mais do Villarreal, que ainda enfrenta o Barcelona nessas próximas rodadas, e também do Vallecano se manter ou pelo menos tentar se aproximar um pouco mais da Europa League, mas se mantendo na zona de Conference League, principalmente essa zona da Conference League. Conference League está bem tumultuada, muita gente quer essa vaga, então acaba sendo um jogo importante para as duas equipes. O Atlético de Madrid já está classificado para a Liga dos Campeões, então se você quiser fazer o jogo do Atlético é muito mais por uma questão de liquidez, uma questão de você conhecer as equipes. O Bilbao, teoricamente, ainda não está 100% garantido, mas está bem mais próximo do que o próprio Betis, né? Mas não pode dar mole. O Getafe, nesse momento, briga contra rebaixamento, né? Então um empate para o Bilbao acaba nem sendo um resultado tão ruim. E claro, vamos falar sobre Espanhol e Barcelona. A pontuação do Espanhol, com 39 pontos, são 5 pontos na frente do Leganés, deixa mais ou menos a vida do Espanhol um pouco mais tranquila em relação a rebaixamento. Só que faltam 3 rodadas, né? Principalmente nessa reta final, é bom tomar um pouco de cuidado. E você enfrentando um Barcelona com a chance de perder o jogo, se o Leganés vence, aí pode ficar um pouco mais complexo, um pouco mais decisivo nas últimas rodadas. Então a gente pode considerar que o Espanhol ele vai ter um pouco mais de cuidado com esse jogo. Não é um jogo só para cumprir tabela. Do lado do Barcelona, a gente já sabe que independente do resultado do Real Madrid hoje, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, independente do resultado do Madrid, o Barcelona só depende de si, ele está muito próximo desse título espanhol. Como a gente comentou, o Barcelona teria que passar por uma situação de tragédia aqui para conseguir perder esse título da La Liga. E até empatar com o Espanhol fora não é um resultado ruim, né? Porque o Barcelona só precisa de uma vitória nesses últimos 3 jogos para ser campeão. Como a gente lembrou, o Real Madrid com 75 pontos, ele pode chegar no máximo a 84. Se o Barcelona vence um jogo, ele chega a 85. Isso quer dizer que se o Barcelona vencer o Espanhol, ele será o campeão. Então a gente pode ter a La Liga decidindo o seu rumo final hoje, né? No caso, nesse jogo de quinta-feira entre Barcelona e Espanhol,
em caso de vitória, o Barcelona será o campeão da La Liga 2024-2025. Mas não necessariamente precisa ser campeão hoje, né? O que o Barcelona não pode fazer é perder, porque os próximos jogos vão ser um pouquinho mais complicados. Vai ser um confronto com o Villarreal dentro de casa e um confronto contra o Bilbao fora. Aí, se você deixar sua sorte para depois, para você resolver depois, pode ficar um pouco mais complexo, né? Ainda que o Barcelona empate os 2 jogos, eu acho que ele vai ser o campeão por conta do confronto direto com o Real Madrid. Então, por exemplo, se ele empatar hoje contra o Espanhol e empatar em casa contra o Villarreal, ele vai ser o campeão. Isso se o Real Madrid vencer os 3 jogos. Mas vai que, né? Vai que ele dá uma gagueira contra o Villarreal. Então, se for o caso, é melhor decidir hoje. A gente vai analisar nesse contexto, né? Num jogo importante para as 2 equipes. Aí eu trago aqui o nosso PDF de apoio. Fica o convite para você que é membro do canal para ter acesso ao PDF, que vai passar por uma atualização muito bacana nesses próximos meses, né? Eu estou mexendo aqui na forma como a gente filtra os jogos para facilitar principalmente para vocês, e vai ter algumas novidades bacanas que eu estou atendendo, que vocês estão me pedindo, né? Sempre para melhorar o nosso planejamento de trabalho. Olha como o Barcelona vem fora de casa, né? Foram 5 vitórias consecutivas, 12 vitórias em 17 jogos fora de casa. E o Espanhol, a gente não pode olhar para o Espanhol com desdém. Apesar de ser uma equipe que venceu pouco, é uma equipe que tem perdido também muito pouco. A última derrota para o Espanhol, dentro de casa, foi para a equipe do Betis. Lembra daquele golaço do Antony? Pois é, aquele golaço da cabra, como o pessoal da Espanha chama ele, né? O Goat, um golaço de curva, foi esse jogo aqui. O Espanhol saiu na frente e o Betis conseguiu uma virada. Então não foi contra qualquer equipe que o Espanhol perdeu, foi uma equipe que vem muito sólida, né? O Barcelona, fora de casa nessa competição, venceu o Valladolid, que é um time que já está rebaixado, né? Um time mais agressivo, e venceu também o Leganés. Voltando para o PDF de apoio, a gente consegue perceber uma curiosidade que já me deixa com um pouco de receio. O time do Espanhol saiu na frente na mesma quantidade de vezes que o Barcelona. Ou seja, existe um risco aqui de você sofrer um gol contra a sua posição se você estiver a favor do Barça ou contra o Espanhol. O Espanhol também falha pouco em marcar dentro de casa. Claro que marcou menos gols do que o Barcelona, sofreu um gol a menos também, mas o Espanhol não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. Se você comparar com o Barcelona, o número de quantidade de finalizações que o Barcelona precisa para marcar um gol, óbvio, pela qualidade técnica que tem hoje, é infinitamente menor. Mas para uma equipe do Espanhol precisar apenas de 3,4 finalizações para marcar um gol, é bom. A gente tem que analisar isso de uma forma justa com a equipe do Espanhol. Outra questão que me preocupa, e aí a gente vai somar 2 informações. O time do Espanhol sai na frente com frequência e o primeiro tempo do Barcelona não é tão forte. O Barcelona vence menos do que o Espanhol, perde mais do que o Espanhol, toma mais gols do que o Espanhol. A única coisa que o Barcelona é melhor aqui é que ele marca mais. E não é tão a mais, 3 gols a mais. Então aqui a gente tem um problema, né? O Barcelona ele começa com uma odd de 1,33, podendo ser o campeão da La Liga nesse jogo, mas ele enfrenta uma equipe de boa iniciativa sem fazer um primeiro tempo muito bom. E quando que o Barcelona melhora muito? Na segunda etapa. O Barcelona na segunda etapa ele marca 32 gols, na primeira etapa ele marca 13, só para ter uma noção. Né? São quase 20 gols a mais. Ele vence 65 contra 29 do primeiro tempo, e ele passa a perder menos do que o Espanhol e tem menos gols sofridos. Então é o melhor momento do Barça. Se esse melhor momento do Barça aqui no segundo tempo fosse no primeiro tempo, seria excelente para olhar um back favorito com estabilidade de preço, uma vitória do Barcelona no HT, até mesmo uma tentativa de buscar um handicap asiático, porque o Barcelona seria muito agressivo ao ponto de abrir vantagem logo cedo. E pode acontecer, mas historicamente, do que o Barcelona vem apresentando, não é assim que acontece. Então, o que a gente faz quando a gente encontra um adversário que tem capacidade de abrir placar, quando a gente entende que o favorito, que é de fato muito favorito tecnicamente, não desempenha um bom primeiro tempo e que ele melhora no segundo? A gente entende que é um favorito que pode demorar um pouco mais a marcar. E aí a gente fala que é um favorito que pode se complicar, né? É assim que a gente chega na equação de que o favorito pode se complicar. Que não quer dizer que o Espanhol vai vencer o Barcelona. Quer dizer que você olha para uma cotação de 1,33 e vai lembrar do jogo do Barcelona contra o Real Madrid, vai lembrar do jogo do Barcelona recuperando o resultado contra a Inter de Milão, mas vai esquecer que o Barcelona na La Liga fora de casa tem tido mais dificuldade para ter um primeiro tempo sólido. Então, marcar isso daqui não quer dizer que você não possa, quando o jogo começar,
deixar de lado isso, porque você está vendo o Barcelona muito sólido, muito bem, se comportando como você acha que ele se comportaria no segundo tempo, dentro do primeiro tempo. E aí, se isso acontecer, se a leitura te falar isso, você esquece isso daqui e vai atrás da sua metodologia. Se é o back favorito no trade, é esse que você vai fazer. Se é o mercado de vitória no HT, é essa que você vai fazer. Se é o handicap, é essa, desde que esteja dentro da sua metodologia. Agora, é preciso ter esse alerta de que o Barcelona não costuma fazer um bom primeiro tempo. Para quê? Para que você não se posicione no pré-live. Se você espera um pouco para se posicionar, você pode confirmar se o Barcelona vai estar bem ou mal. Ah, Theo, mas pode ser que nessa confirmação o Barcelona marque. Paciência. Passa para o próximo jogo. É melhor você deixar de pegar o gol do Barcelona, com a probabilidade do Barcelona não começar bem, do que você esperar um pouquinho. Por quê? Pode ser que o Barcelona de fato não comece bem, você foi afoito, entrou antes, e aí você tá vendo a cotação do Barcelona subir, tá vendo o preço corrigir e pensando, poxa, não é possível, por que o Barcelona tá jogando mal? Não é que ele tá jogando mal, é que ele não aqueceu ainda, ele não ligou as turbinas ainda como ele costuma jogar. E você venceu, olha a interpretação que a gente tem que ter. Você venceu o Real Madrid de novo dentro de casa. Você sabe que vai ser campeão. Não sabe se vai ser hoje, não sabe se vai ser na próxima rodada, mas você sabe que 2 empates te garantem um título, que uma vitória te garante o título. Então, a única coisa que esses caras não vão ter aqui é pressa. Eles vão de boa, na maciota. A vitória dá o título. E essa vitória pode vir no último lance do jogo, pode vir no segundo tempo, pode vir no primeiro tempo. E se vier no primeiro tempo, que seja com você tendo a convicção pela leitura de jogo de que o Barcelona tá bem em campo. Combinado? Então tá bom. Eu, como um trader, vou ficar só de olho. Se o Barcelona me apresentar esse padrão do segundo tempo no primeiro tempo, vou estar lá. Vou me posicionar a favor, buscando essa estabilidade. Agora, se eu não encontrar, eu fico de fora. Tento buscar uma cotação do Barcelona mais elevada, nos momentos onde ele costuma jogar melhor, certo? Beleza. O time do Barcelona, ele marca muito de fora da área, então se ele precisar enfrentar uma defesa fechada, se ele precisar virar o jogo, empatar o jogo, ele tem essa condição. É um time que tem uma média de over 2,5 fora com muita frequência, então a gente pode esperar aqui um jogo pelo menos para de 0 a 2 gols. O que puxa esse jogo um pouco para under é o espanhol, né? O espanhol tem uma característica mais amarrada. A quantidade de gols do espanhol na competição, principalmente de gols marcados, é pequena, tá vendo? A média beirando ali um gol por jogo. É baixo, né? Olha só, apesar de ter marcado 82% das vezes pelo menos um gol, ele não conseguiu marcar muitas vezes 2, nem muitas vezes 3. É um time mais econômico. E isso também vale para gols sofridos. Olha só que situação engraçada, né? Em nenhuma situação dentro de casa, nessa temporada, ele sofreu mais do que 2 gols. Isso significa que aquele cenário lá do Betis 2-1 foi o cenário, foram um dos cenários onde ele mais sofreu. Então você pensar numa vitória do Barcelona por goleada pode acontecer. Ainda tem mais 2 rodadas ou 3 rodadas. Aliás, se eu não me engano, o espanhol acho que joga mais em casa mais 1 ou 2 vezes. Então ainda tem mais esses jogos para ele tentar tomar uma goleada e tentar pela primeira vez ali tomar mais do que 2 gols. Mas não aconteceu a temporada inteira. Para que você vai se arriscar numa goleada do Barcelona se ela pode não acontecer? Ou se ela tem uma probabilidade menor, a não ser que te pague bem. Que aqui no caso o que a gente está discutindo é preço, né? Se te paga bem, que mal tem. Mas se não te paga bem, se é só pela camisa do time, aí você olha aqui e fala, mas não tomou várias vezes. Aliás, não tomou nenhuma vez. Por que agora eu vou pegar uma... vamos supor, a odd do Barcelona para golear supondo, tá? Não sei quanto é que tá. Mas a odd do Barcelona para golear aqui. Vou ver. Vamos juntos aqui. Vou entrar na Betfair e vamos ver. Betfair que é a exchange que eu trabalho. Já entrei aqui na parte exchange, né? Vamos dar uma olhada em futebol? Vou pegar aqui a La Liga. Amanhã, Espanhol e Barcelona. Barcelona, para golear, resultado correto, para golear o time do Espanhol, tá pagando 4. Aqui embaixo, ó. 4. Será que é uma cotação justa, sendo que o time do Espanhol, em nenhuma situação nessa temporada em casa, conseguiu sofrer mais do que 2 gols? É isso aqui que a gente tem que analisar, é preço. Então, na hora de você cogitar uma goleada, na hora de você cogitar um handicap asiático, uma vitória do Barcelona por 2, 3, 1, 5 gols de diferença, sempre analisa também o adversário. É claro, em algum momento desse jogo, o Espanhol pode se perder. E é aí que a gente entra com as condicionais, com os nossos cenários. Porque o Espanhol, nesse momento, ele está numa situação tranquila. O Leganés tem 34, ele tem 39. Se ele somar 40 contra o Barcelona, é um resultado muito bom. Se ele perder para o Barcelona, a gente tem que olhar a questão de saldo. Ó. Vamos entrar aqui na La Liga e vamos olhar o saldo do Espanhol. O saldo é o segundo critério
critério de diferença de desempate. Então o saldo do Espanhol é menos 9, o saldo do Leganés é menos 18. Tomar gol do Barcelona aqui não vai atrapalhar tanto em relação ao Leganés, mas pode atrapalhar em relação ao Alavés, né? E aí você pode ter um Leganés disparando nos últimos jogos, chegando aqui a 43 pontos e deixando Espanhol e Alavés para baixo, e aí a disputa fica entre Espanhol e Alavés, pode acontecer, né? Então, não tomar muitos gols do Barcelona é sim um objetivo. Então, para você ver o Espanhol se descontrolando, a gente vai ter que ter talvez o Barcelona tendo aberto ali 2, 3 gols de vantagem para que a torcida comece a chiar e o time passe a vir para cima, certo? Então, é isso. E também, no histórico, dentro de casa, olha só, curiosamente está falando de goleada, o Barcelona goleou o último jogo por 4-2, tivemos 2 situações com empate 2-2 e mais uma goleada do Barcelona por aqui. Então quando o Barcelona visita o Espanhol, a gente tem jogos bem interessantes, 2-2, 2-2, 4-2, 4-0, 1-1, 3-0, 1-0 aqui em 2016, mas das últimas vezes tem sido um jogo muito engraçado, até com ambas marcas. E eu quero abrir esses jogos para entender o contexto. Vamos olhar junto aqui? Ó, esse jogo foi em 2020, o Espanhol bem mais ou menos o que eu tenho medo, ó. Luizito Soares ainda jogava no Barcelona. Olha como o Barcelona começou dominante, tomou um gol de contra-ataque. É isso aqui que eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Por conta disso daqui, ó. O Espanhol sai muito na frente do placar. E não é de hoje, e não é dessa temporada, pelo visto, né? Mas beleza, vamos lá. O Barcelona virou o jogo no segundo tempo, que é onde ele joga melhor. Antigamente também era assim. E o Espanhol buscou o empate no final. Aí vamos ver esse jogo aqui, ó. Esse aqui o Barcelona abriu cedo o placar. Pelo visto também foi um contra-ataque bem interessante do Espanhol aqui. O Espanhol virou o jogo sem precisar de tanta posse de bola. E o Barcelona empatou no final. Tivemos mais um confronto. Esse o Barcelona já teve um domínio muito maior. Chegou a abrir 4-0. E aí se acomodou e tomou 2 gols. Tomara que seja assim. Tomara que seja assim. Mas essas barrinhas pra cima do Espanhol aqui, ó, dá medo. Porque é o time que joga nessa não necessidade de muitas subidas para marcar um gol, tá? Aonde esse jogo tem um contexto de jogo over, na minha opinião, basta ele estar desempatado. Por quê? O jogo desempatado pro lado do Espanhol vai fazer o Espanhol recuar, talvez não querendo contra-atacar, mas deixa o Barcelona com mais vontade, mais gana. E a gente já percebeu que um Barcelona com gana, independente se ele vai enfrentar uma equipe aberta como o Real Madrid, uma equipe fechada como a Inter, se os caras quiserem marcar, eles vão atrás. Então, o jogo desempatado com o Espanhol na frente já é bom. O Barcelona na frente, de preferência com 2 gols de vantagem, me agrada mais. Porque 1 gol de vantagem, esses caras já vão estar pensando no título. E eu tenho receio do Espanhol talvez entrar nessa onda de não tomar tanto gol para não prejudicar o saldo. Agora, um 2-0 para o Barça seria suficiente, na minha opinião, para ligar o gatilho do Espanhol para vir para cima, para tentar buscar pelo menos o empate. Já aconteceu esse empate nos últimos anos, e aí o Barcelona pode ter mais espaço para poder contra-atacar. Aí sim eu acredito num cenário para 2, 3 gols. Se o Barcelona estiver ganhando de 2, eu buscaria mais 1 ou mais 2. Se o Espanhol estiver ganhando de 1, eu buscaria mais 1, dependendo do horário, né? Tudo depende do momento que o Espanhol vai marcar um gol. O Barcelona, ele tem capacidade de virar esse jogo, principalmente por fazer esse segundo tempo aqui. O que me preocupa no Barcelona é o primeiro. Então a gente pode ter um cenário do Espanhol, mesmo sem tanta bola, marcando gol, e um Barcelona tentando virar o jogo no segundo tempo. Seria muito bom se você já vier preparado para tentar buscar esse contexto. Pô, se você pegar uma odd do Barcelona mais alta, você pode buscar o mercado de gol, você evita tomar um gol do Espanhol, seria muito bom. Mas claro, isso aqui não é uma ciência exata. Você pode ter o Barcelona começando muito bem, marcando o gol, e daí levando a vantagem talvez até o final do jogo, tá? Fato é que, se você gosta de histórico, o final, de fato, nos últimos jogos, tem sido bem interessante, principalmente com bastante gol. Tomara que seja assim, tomara que seja um jogo para 2,5, para 3,5, né? É isso que eu vejo. Em relação ao momento dos gols, olha que curioso. O time do Espanhol, ele tem mais agressividade no final do primeiro tempo e um pouquinho do segundo, mas é um time que sofre muito nos últimos minutos, quem gosta de over limite. O Barcelona não é tão agressivo no primeiro tempo, a gente já viu isso fora de casa. E olha que curioso, sofre muito naqueles momentos que o Espanhol mais marca, final do primeiro tempo. E o Barcelona cresce muito no início do segundo tempo e no final do jogo. E é esse final do jogo aqui que me chama a atenção para a gente olhar para um over limite, talvez um over à frente, adicionando também os minutos aqui dos 61 até os 90, tá bom? Então, jogo desempatado, vindo agressivo, com trocação, 61 minutos de jogo, dá para buscar mais 1 ou 2 gols. Eu acho interessante, se você tiver metodologia para isso, beleza? Em relação a jogadores, bom, eu tenho minhas dúvidas de quem vai jogar, né? Se vai rolar aqui no Hans Flick alguma
alguma organização de elenco depois desses jogos contra o Real Madrid. O Lewandowski, pelo visto, continua de fora, Jules Koundé também, e o Níger Martínez está suspenso. Mas isso daqui é só uma prévia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espanyol e Barcelona Sports Mole. Vamos olhar juntos aqui. Ó, mudou a logo do Sports Mole. Esse jogo prévia, vamos lá. Ferran Torres, o Fominha, para finalizar no alvo excelente. Rafinha, Olmo, Yamal, De Jong, Pedri, Baldé, Cubarsí, Christensen, Garcia e o Chesney. Então é isso. É o time praticamente que enfrentou ali o Real Madrid. Realmente não vai ter pelo visto, né, pela prévia, uma parada muito grande. Em relação a jogadores, bom, eu sempre gosto de falar das situações de roubo de bola. Primeiro, então, eu vou falar sobre esses dois aqui. O El Hilali, do lado do Espanhol, e o Carlos Romero, também do lado do Espanhol, os dois laterais, tá? Principalmente o Romero tentando marcar, se for jogar contra o Yamal, também para cometer falta, né? O lado do Barcelona, o Pedri é o principal roubador de bola se ele estiver disponível. Eu prefiro ele porque ele é quase certeza. Para finalização no alvo, Ferran Torres é o fominha da rodada como sempre, né? Se tiver oportunidade vai finalizar. E claro, o Yamal com essa fase que está vivendo, eu não duvido nada. Não duvido que o Chesney tenha que fazer pelo menos de 2 a 3 defesas aqui, porque não é fácil jogar lá. O problema é que o espanhol não vai chegar com tanta frequência, mas quando chegar deve levar perigo. E claro, Juan Garcia tende a trabalhar bastante também nesse jogo, para mim, com pelo menos de 3 a 4 defesas. O último jogo que ele fez aqui, vou pegar contra o Betis. O Betis também não deve ter chegado tantas vezes no gol, mas vamos ver quantas vezes trabalhou o Garcia. 8 defesas, 8. Bom, se ele pegou 8 contra o Betis, então contra o Barcelona, é por aí que deve ser, né? Pelo menos umas 4, eu acho bem provável. Às 19 horas, vamos falar um pouquinho sobre o Sul-Americano. O Corinthians, fora de casa, visita o Racing de Montevideo, uma cotação de 1,70. A minha grande dúvida que eu tenho batido aqui com vocês é o quanto os brasileiros estão de fato interessados na Sul-Americana, né? Pra gente não criar uma expectativa muito grande. Eu não sei quem o Corinthians vai levar pra lá. Próximo jogo do Corinthians no Brasileiro é dentro de casa contra o Santos no dia 18. E a situação do Corinthians no Brasileiro, né? Depois dessa derrota pro Mirassol, fica complexa, né? O Corinthians tá bem pressionado. Tomou uma goleada do Flamengo, aí deu uma goleada no Inter, mas agora já perde pro Mirassol de virada. Não deve estar um cenário muito fácil, né? Então, você voltar do Uruguai com mais uma derrota seria bem ruim. Ainda mais contra um time que já está eliminado, como é o Racing. E o Corinthians ainda tem condição de chegar aqui na primeira colocação, mas é muito estranho e muito difícil você contar com isso, porque, por exemplo, se o Huracan vence o América, ele já vai se classificar. E se o América vence o Huracan, o América vai a 9. E aí o Corinthians, na última rodada, se ele não vencer o Racing, se ele empatar com o Racing, na última rodada ele vai ver a equipe adversária jogando por um empate. Então existe muita chance do Corinthians se classificar pelo menos para o playoff, mas cabe um pouco desse resultado aqui, né? Porque, olha só, se o Corinthians perder para o Racing e o América vencer o Huracan, o Corinthians está eliminado. Não vai alcançar nem a segunda colocação para disputar o playoff. Então acaba sendo uma necessidade. Agora, pelo que o Corinthians vem jogando na Sul-Americana, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Pelo elenco que ele pode levar fora de casa, eu não sei se eu abraçaria uma cotação pré-live do Corinthians 1,70. Não sei você, eu acho que não. Eu acho que não, tá? O Corinthians até tem algum tipo de valor esperado nessa cotação, como a gente está vendo aqui, ó. Quando tem cotação de 1,70, vence 72% dos jogos, onde a expectativa de vitória é de 59%. Mas quem que o Corinthians vai levar? Se você falar para mim que vai ser o time titular, aí talvez eu confie, porque é um Racing muito mal das pernas. Deixa eu ver como é que tá o Racing independente de como é que ele tá no Uruguai, né? Porque agora ele já tá eliminado da Sul-Americana, então ele não tem necessidade nenhuma de se atrapalhar também, ó. No Uruguai ele tá na 6ª colocação, dentro de casa ele venceu, é um time mediano, venceu 2, empatou 2, perdeu 2. Mas como ele já tá eliminado da Sul-Americana, não faz sentido ele levar um time, saldo de gols horroroso, não faz sentido ele colocar um time titular. Então, dá para o Corinthians vencer. O que me falta aqui é confiança. Então, se você ao longo do jogo, isso é de noite, dá para você acompanhar, tá vendo um Corinthians dominante, o Racing nem aí para nada, o estádio vazio, dá para pensar num Corinthians vencendo, mas aí para buscar uma cotaçãozinha um pouquinho melhor para valer a pena o risco, né? Ninguém merece uma quinta-feira à noite de Sul-Americana, você já começar a noite tomando prejuízo por conta de um Corinthians jogando de maneira murrinhenta. Então, confere primeiro para depois dar o seu clique. Eu tenho muita tendência de não fazer nada, tá? Galo e Caracas. Bom, só depende dele para se classificar. O grupo tá bem embolado aqui.
vencendo o Caracas, vai a 8 pontos. Dependendo do resultado do Cienciano contra o Iquique, já vai ficar de fato na liderança. E depois, se não me falha a memória, o Galo tem mais um jogo só por fazer. Eu queria saber se esse jogo é em casa ou fora. E claro que a gente vai atrás dessa informação. Ó, o Galo venceu o Fluminense de virada por 3-2. Joga... Ah, olha só, isso é importante, essa informação é importante. Joga contra o Cruzeiro, tá? Daqui a 3 dias, dia 18, também conhecido como domingo. É o primeiro clássico aí no Brasileirão, entre Cruzeiro e Galo. Cruzeiro numa fase muito boa. E o próximo jogo do Galo na Sul-Americana vai ser contra o Cienciano. Aí é confronto direto. E joga em casa. Então, para benefício do Galo, o Galo vencendo uma aqui, ele já vai estar quase classificado, né? Uma delas, mesmo que seja... podia vencer as duas. Vencendo essa, ele já vai a 8. E aí, mesmo que o Cienciano vença o Iquique e vá a 9, o Galo joga precisando de uma vitória simples para passar para a liderança. Se o Galo vence hoje e o Cienciano ainda tropeça no Iquique, aí o Galo joga pelo empate, né? Então, tá bem tranquila a vida do Galo. O Caracas tem chance de classificação. O último jogo do Caracas deve ser contra o Iquique, aí eu não sei se é dentro ou fora, mas ainda tem chance de se classificar. Eu não sei não se o Caracas não vem pra cá pra buscar um empatezinho, hein? Como é que tá esse calendário do Caracas aqui? Pega o Iquique dentro de casa, ó. Empatar com o Galo fora não é ruim. Supondo que o Cienciano se complique contra o Iquique. O Caracas soma 1 ponto contra o Galo. Supondo, tá? Que ele some 1 ponto contra o Galo, não é certeza. Aí ele vai a 6 e no final ele joga contra o Iquique e o Galo pega o Cienciano, né? Sabendo que o Galo deve vencer o Cienciano, o Caracas tem total condição de se classificar na segunda colocação. Então não é um resultado ruim pro Caracas empatar. Agora, entre vir com a ideia de empatar e voltar para casa com empate, é outros 500, tá? São outros 500. Então o Galo deve ter estabilidade de preço, o Galo deve ter, como é que eu vou dizer, um volume ofensivo muito grande, dá para até tentar buscar essa vitória do Galo aqui numa estabilidade de preço no trade. Agora, num punching, deixar correr essa odd até o final, não sei se eu faria não, hein? Ó, o Galo, quando tem odd de 1,14, que tem necessidade de vitória de 87%, ele vence 88%. É um fio da navalha a mais. Eu não acho que tem valor você buscar esse back Galo seco para deixar correr até o final. Se você vem no trade, na maciota, para trabalhar aqui na Betfair, ó, vamos ver como é que tá a cotação do Galo na Betfair? Mineiro. Deve estar com MG, não deve? Vamos ver. É MG. Atlético Mineiro. Não, vou botar o nome do Caracas. Aqui, ó. Atlético Mineiro e Caracas. Esse aqui que eu quero ver. Resultado da partida. 1,14. Tá normal. Você vem para trabalhar aqui com estabilidade de preço, igual eu ensino lá no meu curso, né? No trading, beleza? Aí a gente pode ter um cenário legal. Agora, para deixar correr essa cotação até o fim, não pegaria não, tá? Tentaria esperar o Galo no primeiro tempo, um Caracas tentando ser forte defensivamente, e aí tentar buscar uma odd mais elevada. Talvez aos 70 minutos de jogo, o Galo pressionando, tentando marcar um golzinho, seria bom. Fora de casa, o Caracas ganhou uma partida contra o Iquique por 2-1 e perdeu para o Cienciano por 3-0. Não foi um time que tomou tantos gols, né? O problema foi essa quantidade de gols para o Cienciano. Mas provavelmente, se o Galo sair na frente, ele vai ter uma porteira aberta aqui para fazer mais gols. Sul-Americana. Para fora, vamos falar agora de Libertadores. Primeiro jogo importantíssimo para brasileiro na Libertadores. Internacional e Nacional. A situação do Inter depende muito do jogo do Bahia contra o Atlético Nacional, que vai ser nessa quarta-feira. Então, para você que é torcedor do Inter, Colorado, já tá ligado que esse jogo do Atlético Nacional com o Bahia é muito importante. Por quê? Se houver um vencedor aqui, principalmente se o vencedor for o Atlético Nacional, o Inter não necessariamente precisa vencer esse jogo contra o Nacional para ficar com chance de classificação. Mesmo que ele empate, supondo que o Atlético Nacional venceu o Bahia, você já sabe, ou não, você ainda não sabe, que esse vídeo vai no ar um pouquinho antes, né? Mas se o Atlético Nacional venceu o Bahia vai se manter com 7. O Internacional, mesmo tendo perdido para o Nacional, ele ainda pode se classificar com uma vitória sobre o Bahia, né? Qual que é o problema? O problema é que o Nacional, tendo vencido o Internacional, ele vai a 7. E o Nacional vence o Atlético Nacional, aí o Inter, mesmo vencendo o Bahia, não vai se classificar, né? Então, existe sim a possibilidade, mas teria que contar com o Nacional se complicando para o próprio Atlético Nacional. Para depender só de si, o Inter tem que vencer os 2 jogos. Segura o Nacional, vencendo o Nacional no Uruguai, ele vai a 8. E aí, independente se o Atlético Nacional venceu o Bahia ou não, na última rodada enfrentando o Bahia,
Em caso de vitória, ele se classifica e podendo até jogar pelo empate, se o Bahia perdeu para o Atlético Nacional, tá? Então é muito importante para o Inter não voltar derrotado do Uruguai. Se ele de fato conseguir pelo menos um empate, o Inter fica com 6 pontos, segura o Nacional com 5. Se o Bahia perde ou empata, fica com 8. O Inter na última rodada poderia somar 9. Se o Bahia vence o Atlético Nacional, é um problema para o Inter, porque o Bahia vai a 10. E aí, se o Internacional só empatou com o Nacional, ele vai a 6. Se vencer o Bahia, no máximo vai a 9. Aí ele já não pega o Bahia. O Bahia já entraria praticamente classificado. E aí ele vai ter que torcer contra o Atlético Nacional. Porque se o Bahia venceu o Atlético Nacional segurou com 6. O Atlético Nacional joga com o Nacional, que no caso poderia ter empatado com o Inter, tá com 5. Então, mesmo o Internacional vencendo o Bahia indo a 9, o Atlético Nacional também poderia ir a 10, ou poderia também ir a 9, com o resultado que teve aqui com o Bahia. Então, para o Inter, o melhor cenário do mundo é vencer. Mas o que o Inter apresentou nos últimos jogos, né, não me passa confiança. O Inter jogou muito mal contra o Corinthians, o Inter jogou muito mal contra o Atlético Nacional e o Inter jogou de novo muito mal contra o Botafogo. Foram 3 derrotas sentidas e bem fracas do Inter. Isso já começa até, como eu comentei nos últimos planejamentos, a criar uma dúvida em relação ao Inter no Brasileirão, porque se você não tiver bons resultados no Brasileiro fora, e essa derrota para o Botafogo de goleada foi mais um resultado péssimo, você não vai brigar por título. Não vai. No Brasileiro você tem que ter um comportamento muito bom fora de casa para você brigar por alguma coisa. Então, o Inter já tá ficando, deixando a desejar, e foi uma queda muito repentina, né, de um time que eu não esperava que caísse de rendimento tão cedo. Parecia um time muito organizado, muito sólido. E agora vem com um momento de pressão. E cara, esse time do Nacional é safado. O time do Nacional é traiçoeiro. Não é à toa que buscou esse empate com o Inter. Na verdade, o Inter que buscou o empate com o Nacional, né? O Inter que buscou depois de sair atrás do placar daquele jeito. E um time que venceu o Bahia por 3-1. Então, ó, não é o melhor adversário do mundo pro Internacional pegar agora. Para mim é um jogo para correção de preço. E não vai o Internacional achando que, preciso de 2 vitórias, vou lá cumprir meu dever. Não vai pro Uruguai com esse tipo de pensamento achando que vai ser de boa, não, porque é complicado, tá? Jogar lá é complicado. A Bahia conseguiu vencer lá por 1-0, mas é um ambiente hostil e o Inter vai ter que voltar de lá com a vitória se quiser se classificar. Porque se empatar, pode não conseguir. Dependendo do resultado do Bahia, ele vai ficar nas mãos de outros times e aí vai ficar mais tenso, tá? E seria muito ruim pro Inter, pro investimento que o Inter tem, não se classificar para as oitavas. O que eu vejo aqui em relação a gols? Não iria me expor em gols, a não ser que eu tenha... Na verdade é o seguinte, pensando em grupo, 1-0 é goleada, é jogo de 6 pontos, porque por mais que o Nacional tenha feito um bom jogo e vitória contra o Bahia e tenha buscado um bom ponto no Beira-Rio contra o Inter, ele começou com 2 derrotas, e essas 2 derrotas prejudicaram muito o Nacional. Então, para o Nacional, uma vitória simples contra o Inter é goleada. Você vai a 7 pontos e se coloca com chance de classificação na última rodada contra o Atlético Nacional, podendo somar 10. Então, para o Nacional, 1-0 é goleada, para o Inter 1-0 é goleada, tá? Então é muito provável que você veja a equipe na frente recuada. Isso não quer dizer que não possa sair mais gol, mas talvez você veja a equipe na frente recuada, tá? Então, eu prefiro, quando eu quero trabalhar a favor de gols, que as 2 equipes estejam buscando os gols. No caso, por exemplo, do Atlético Nacional contra o Inter, para quem viu o jogo, por mais que o Atlético Nacional tenha ficado recuado em algum momento do jogo, ele estava se posicionando para contra-atacar. Era visível. Se você encontrar esse comportamento no Nacional, à frente do placar buscando contra-ataque, do Internacional na frente do placar buscando contra-ataque, aí beleza. Aí você vai ter um cenário legal para trabalhar mais 1 ou 2 gols. Agora, você tá entendendo que o time na frente tá dando balão, que é só de fato proteger a vantagem, aí eu não entraria a favor de mais gols por aqui não, tá? Não pode voltar derrotado o Internacional, e se voltar derrotado tá praticamente eliminado, né? Vai ser uma chance remotíssima. A chance do Internacional derrotado se classificar vai ser vencendo o Bahia na última rodada, caso o Bahia tenha perdido ou até empatado contra o Atlético Nacional, por conta da diferença de gols aqui. O Inter pode até se classificar ainda com o Bahia tendo empatado, mas aí vai ter que torcer contra o Nacional no jogo contra o Atlético Nacional, porque se o Nacional vencer, ele se classifica, tá? Então, situação complicada do Internacional. Às 19 horas também, Palmeiras e Bolívar. Esse é um jogo para cumprir tabela do Palmeiras, só que, claro, o Palmeiras tem total interesse aqui em se classificar na primeira colocação geral do grupo, e para quem quer saber como é que tá a Libertadores, vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. Grupo A, Universidade de Chile com 10 pontos, Grupo B, River Plate com 8, Central Córdoba no C foi a 11,
São Paulo com 10 no D, Fortaleza com 8 no grupo E, empatou com o Bucaramanga, né? A gente falou sobre a possibilidade do Bucaramanga jogar pelo empate para tentar se classificar na última rodada. O resultado não foi bom para o Fortaleza, né? Porque o Racing ainda joga. Grupo F, o Bahia, que a gente acabou de comentar, o grupo maluco. O Palmeiras continua sendo o melhor geral até agora, né? Na frente de todo mundo, mas caso vença o Bolívar, ainda puxa mais essa distância. E vamos ser sinceros, o Bolívar, o The Strongest e a própria Bolívia, né? Que jogam no Hernando Siles, eles são muito fortes lá na altitude. E ainda assim o Palmeiras venceu lá de maneira surpreendente, aproveitando os erros de saída de bola. Então eu acredito muito numa vitória do Palmeiras aqui também, tá? O Bolívar é muito bom na bola aérea, nos escanteios, mas é um time que erra muito saída de bola e a classificação para o Bolívar já tá ficando muito difícil de acontecer. Ele vai ter que vencer o Palmeiras e ele vai ter ainda que vencer o seu último jogo. então eu não duvido aqui, não duvido mesmo, do Bolívar atrás do placar, partir para cima e acabar tomando uma goleada. Pode até ser um jogo bom para gols, tá? Não vou duvidar aqui de um 2,5 se o Palmeiras sair na frente. Para mim é um jogo para ficar de olho nesse back favorito no Palmeiras, tá? Times da altitude, quando vem aqui para baixo, geralmente ataca. Ó, os últimos jogos, Palmeiras quando enfrentou o Bolívar em 2023, 4-0, 5-0 em 2020, é daí para mais, tá? Geralmente quando desce a altitude, ataca. Na altitude beleza, o Palmeiras venceu lá em 2020 e venceu agora em 2025. Geralmente o Bolívar ganha, ó, 3-1, show, ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras, ganha do Fluminense. Eu acho que ganhou, né? Porque geralmente lá é difícil de jogar mesmo. Agora aqui, tomou ainda mais agora numa situação de desespero, porque se o Bolívar não virar o jogo, se ele estiver atrás do placar, ele tá na roça. Então, sinceramente, não duvido do Palmeiras gastando cartucho aqui se ele estiver na frente do placar, podendo vencer. Agora, eu só entraria em gols com o jogo desempatado, tá? Principalmente pro lado do Palmeiras. Bolívar na frente ou o jogo 0-0 ainda não me agrada. Eu quero ver o desespero do Bolívar atrás do placar, para poder me expor, tá? Flamengo LDU, outro jogo aqui de um time extremamente ameaçado, né? E aqui é outra situação também, onde é uma equipe na altitude. A altitude de Quito não é a altitude do Hernando Siles, né? Do Bolívar, da Bolívia, mas é uma altitude. E o Flamengo conseguiu um empate lá e precisa da vitória agora dentro de casa. Defeitos e problemas que o Flamengo vai ter que lidar. Time fechado da LDU, porque a LDU sabe que tem uma vantagem de pontos sobre o Flamengo. Então se ela segura o empate no Maracanã, ela vai a 9, e aí o Flamengo, mesmo vencendo o Táchira e indo também, por exemplo, de 6 pontos com a LDU, indo a 9 com o Táchira, a LDU jogaria por um empate contra o Córdoba para se classificar. Se vence o Córdoba, classifica na primeira colocação, porque o Córdoba já está com 11, já jogou a quinta rodada. Então a LDU pode se classificar em primeiro, mesmo empatando com o Flamengo. Bastaria vencer o Córdoba na última rodada para chegar a 12. E o último jogo da LDU é em casa contra o Córdoba. Para o Flamengo, só a vitória interessa. Flamengo vencendo vai a 8, segura a LDU com 8. Mesmo que a LDU vença a equipe do Central Córdoba e vá a 11, o Flamengo vencendo o Táchira também vai a 11, fica ali 3 equipes com 11, e aí o primeiro critério de desempate é a diferença de gols. Nesse momento, o Flamengo ele tem, vamos olhar juntos aqui, ó, 0 de saldo, e a LDU e o Córdoba tem 3. Então o Flamengo vai precisar, além de vencer, fazer saldo, tá? É claro que como confronta direto com a LDU, a cada gol que o Flamengo, supondo, marque na LDU, é um saldo a menos para a LDU. Então se o Flamengo vence por 2 gols a LDU vai ter 1 de saldo e o Flamengo vai ter 2, certo? Consegue pescar aqui? Então o Flamengo ultrapassa a LDU no saldo. Porém, aí você pensa, não, então, mas aí a LDU vai jogar com o Córdoba, a LDU pode somar saldo. Sim, mas aí a cada gol que a LDU fizer possivelmente no Córdoba, é um gol a menos para o Córdoba. Então se a LDU vence lá por 2 gols, a LDU recupera o saldo de 3, mas ela tira 2 gols de saldo do Córdoba e classifica o Flamengo. É uma doideira, né? De preferência, o Flamengo tem que fazer bastante gol em um desses 2 jogos. E claro, tende a ser no Táchira. O Táchira é o patinho feio. Mas isso contando que o Flamengo vai ganhar os 2. Se não ganhar, meus amigos, tá fora praticamente, tá? Se empatar com a LDU, a chance do Flamengo se classificar seria a LDU dentro de casa perdendo para o Córdoba e o Flamengo goleando o Táchira. Essa seria a chance do Flamengo se classificar, mas aí seria muito complexo, tá? Então tem que vencer a LDU. E aí, voltando aos problemas, o Flamengo vai enfrentar um time na retranca, porque a LDU joga pelo empate. Se puder vencer igual o Central Córdoba fez, excelente para a LDU, mas vai jogar tentando se defender, vai fazer catimba, vai tentar usar a bola aérea, vai fazer o tempo passar. O Flamengo tem que marcar um gol cedo para pressionar a LDU.
E aí com a LDU, porque presta atenção, a LDU tomando 1-0, ainda assim é um resultado ruim para a LDU. Ainda assim. Você vai pensar, mas e o saldo? Ainda assim é um resultado ruim. Porque a LDU tomando 1-0, ela vai para o último jogo, se ela perder, no caso, ela vai para o último jogo com 8. E mesmo ela podendo somar 11 vencendo o Córdoba, o Flamengo já vai ter uma possibilidade, ganhando o Táchira, de fazer aqui uma pontuação bem melhor em relação a saldo. Porque supondo que ele goleie o Táchira, aí mesmo que a LDU, supondo que a LDU não consiga golear o Córdoba, talvez o Flamengo tenha um saldo melhor. Então o melhor resultado para a LDU aqui é empatar. Eu vejo a LDU atrás do placar se expondo, tentando buscar um empate, tá? A não ser que eles tenham essa ideia de que o Flamengo não vai golear o Táchira e é melhor a gente não tomar muito gol aqui. Ao longo do jogo você vai perceber qual que é a ideia da LDU. Qual que é o cenário mágico pra gente? 2-0 Flamengo com a LDU vindo pra cima. Seria muito bom. Cenários que deixam esse jogo murcho, né? Xoxo. 0-0, 1-0 LDU. Não entraria no mercado de gols, tá? Eu, como um trader, posso buscar esse back Flamengo a 1,17 na estabilidade do preço. Agora, como um punter, eu não te aconselho. Por quê? Se eu tenho do outro lado uma equipe que tem intenção de pontuar, igual o Bucaramanga teve contra o Fortaleza, talvez durante todo o primeiro tempo tá lá o Flamengo martelando, e a bola não entra. Então talvez seja melhor você tentar buscar uma odd mais elevada. Até mas vai subir de conta gota. Vai. Você só vai encontrar essa odd mais alta no segundo tempo. Mas aí depende da sua metodologia, tá? Para gols, eu quero o Flamengo na frente, de preferência com 2 gols de vantagem. Para trabalhar a favor do Flamengo no trade, você pode buscar essa odd. Como um punter, eu não gosto. Acho que é uma cotação muito esmagada para um time do outro lado que tem vantagem de buscar um empate, tá? Eu vou até buscar o jogo de ontem entre Bucaramanga e Fortaleza, para a gente comentar um pouquinho desse contexto aqui que eu tô falando para vocês. Olha o gráfico desse jogo. Eu não consegui assistir, fui dormir mais cedo. Mas olha isso, Fortaleza martelou o jogo inteiro. Fortaleza fez aqui, 15 finalizações, teve 2 grandes chances, teve 11 escanteios, mas não conseguiu marcar. Era uma cotação não tão baixa como a do Flamengo, mas o Bucaramanga tinha um objetivo claro, empatar o jogo. Por quê? Com o empate, o Bucaramanga ficou com 6, o Fortaleza tem o último jogo contra o Racing, na Argentina, e o Bucaramanga pega o Colo-Colo na última partida. Então o Bucaramanga indo vencendo, ele vai a 9. Então ele tem, por exemplo, a chance de ter mais pontos do que o Fortaleza, porque o Fortaleza pode perder para o Racing, a chance de ter às vezes até mais pontos que o Racing, porque o Racing pode perder ou empatar para o Colo-Colo, né? Então depende da situação, mas o empate não foi ruim para o Bucaramanga pensando na última rodada. Claro que vai ter que vencer depois, né? Mas é mais ou menos o que eu vejo aqui da LDU. Se vai conseguir segurar o Flamengo ou não, eu não sei. Mas eu não pegaria essa odd de 1,17 não, porque a gente já viu o Flamengo tendo complicação contra a equipe do Central Córdoba. Cadê? Central Córdoba. Essa daqui, não. Esse foi o jogo de ida, que era o jogo da volta, do jogo de ida, no caso, não o jogo da volta, esse aqui. O Flamengo também martelou. Olha lá, pressão do Flamengo. Uma escapadinha do Córdoba, gol de pênalti. Mais uma, gol de cabeça. Então, atenção aqui para tentar buscar uma cotação um pouco mais alta, tá? Jogos complementares, River Plate e Del Valle, pode ser um jogo legal. Aqui o Flamengo eu acredito num... Vou marcar como um jogo para correção de preço, mas eu não duvido de um jogo para over se o Flamengo estiver na frente, tá? Tajeres e Córdoba é um jogo que interessa o grupo de São Paulo, também é um jogo bom para você acompanhar. O Ittihad aqui na Arábia Saudita é um jogo que vale praticamente o título, né? Tá muito próximo do título aqui o Ittihad. Tem Ferroviária Avaí na Série B. Quem mais que eu deixei de fora? Aqui eu já tinha comentado, né? O Betis contra o Vallecano, vale vaga na Europa. O Bilbao também para garantir mais vaga na Champions. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e mais um planejamento de trabalho, juízo com essa sugestão de banca. E eu vejo você amanhã, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Um beijo no seu coração.